Bom, pessoal, o canal Zagueirão Esportes está aqui na sede da Liga Arcoense de Esportes. Vamos aqui registrar a reunião convocada pelo presidente da Liga, o Marco Antônio. Estão presentes aqui, o presidente Marco Antônio, o diretor de arbitragem Juvenil Nascimento, tem aqui o tesoureiro do Vila, o Michel, o presidente do Vila, o Edinho, o Edson, e o representante técnico do Ipiranga, o Zé Raimundo Popular Gordo, e também a secretária da Liad, a Iara. E vamos agora acompanhar a reunião aqui com a palavra do presidente. Boa noite, todo mundo, pessoal, obrigado, Flávio, mais uma vez, Michel, Edinho, Zé Raimundo, a Iara aí, e o Juvenil. Nós reunimos ontem e nós chegamos num acordo para juntar todo mundo, mostrar a união agora, para não acontecer que esse fato que aconteceu sábado. Nós estamos aqui reunidos para juntar todo mundo, achar uma solução, nós acharmos uma solução para o melhor do futebol de Arcos. É isso que a Liga quer com vocês, com os clubes, que nós achemos uma solução para fatos daquele dentro de campo e fora do campo não acontecer mais no nosso futebol de Arcos. Nós estamos abertos a... Né, Juvenil? Sim, estamos abertos à opinião de vocês, por isso que a gente marcou essa reunião com a presença dos presidentes, né? O Michel, tesoureiro do Vila, é importante, os treinadores aqui devem estar chegando. Por quê? Qual que é o nosso pensamento quanto ao Liad? Que eu acho que o exemplo tem que partir da diretoria, dos técnicos na beira do campo, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Nós estamos trabalhando com crianças, e lá são crianças, são adolescentes. Então vamos chegar num acordo, eu acho que é interessante para todo mundo, né? Porque ouvir vocês, como a gente pode proceder, de que forma, para que o futebol de Arcos venha engrandecer cada vez mais, né? Porque eu acho que agora chegou aqui, o Vinícius e o Thiago são os treinadores lá dos meninos, o Gordo também está aí representando o treinador. Acho que vocês são exemplo dos meninos de hoje, né? Eles se espelham em vocês. Então, acho que essa reunião é para essa finalidade mesmo. Vamos chegar num consenso, vamos ver o que pode ser feito para melhorar, para que isso não aconteça mais na beira do campo, fora do campo, né? Diretoria, gente, tem que aparecer no campo é para prestigiar os seus jogadores, prestigiar a sua comissão técnica e não causar tumulto, discussões inadequadas, né? Eu acho que essa é a nossa finalidade dessa reunião, né, Marco Antônio? Isso. A punição que saiu já está aqui. Marco Antônio, só para elucidar para os telespectadores aqui, o que está acontecendo é sobre a briga que aconteceu no campo do Vila de torcidas, não é isso? E alguns fatos ocorridos dentro de campo. Dentro de campo também. Umas atitudes que foram tomadas dentro do campo, foi relatado em súmula. Ah, certo. E para a gente resolver todo mundo aqui. A Liga, em cima das súmulas, foi feita uma punição. Eu vou deixar na mão de vocês, para vocês resolverem. Vocês têm que entender o que é a situação da Liga. A súmula chega, eu tenho que tomar providência em cima da súmula, senão eu vou ser omisso, segundo o Código de Justiça Desportiva. Eu não posso deixar de tomar decisões. Então nós conversamos, né? Eu até chamei o João está trabalhando na ambulância, deve chegar ou não deve poder vir. As decisões, nós tivemos alguns fatos do jogador falar absurdos com a nossa secretária, absurdos, depois que ele foi expulso, que nós escutamos, crianças, adolescentes brigando, quase avançando um no outro ali no banco de reserva, técnicos empurrando um ao outro dentro de campo, perto de menino de 5, 6, 7 anos. Foi orientado, ela é psicopedagoga. Antes de tudo, ela conversou com os árbitros. Aí questionaram a Liga por que não foi expulso na hora. Eu acho que seria o seguinte: você expulsar um professor, eu coloco isso no lugar deles, dos meus filhos, o Rafael e o Gabriel, que vem desde 5 anos de idade. Eu vivi aquilo ali, com o Thiaguinho, com o Vinícius, com o Alaor, com todo o treinador aqui das cidades. Eu vivi com eles. Mas o árbitro arrancar o cartão vermelho, um
mesmo técnico que amanhã você está vendo ele à noite. Vendo ele, o que nós fizemos? Nós falamos, vou passar a palavra para ela, a conversa que ela teve com os árbitros. Nós achamos que no local ali não seria devidamente pela idade das crianças, não tirar um cartão vermelho e expulsar os professores deles. Aí nunca constamos as súmulas e pronto. Palavra com a Yara. Quando a gente começou o campeonato municipal de base, eu convoquei todos os árbitros e relatei com eles como deveriam tratar vocês técnicos durante a partida, para não colocar cartão vermelho, não seria expulsar. E isso não anda acontecendo. Anda acontecendo? Thiago, Vinícius, alguém já deu um cartão tirando Thiago? Só no sub-13, né, Thiago? Não vai dar cartão, porque se você dá um exemplo para uma criança, ou é o que aconteceu no sub-15, ver pessoas brigando, cartão vermelho, cartão amarelo, quer dizer o quê? Que podem fazer qualquer coisa em campo. Quantas crianças ali estão ali fazer o quê? Para ser um futuro jogador. Então eu expliquei bem para eles, não quero que vocês punem ninguém em partida nenhuma. Acabou, chega até a mesária, fala o ocorrido, coloca em súmula. E isso vem acontecendo. No sub-13 teve um desgaste com o Rô e com o Thiago, que levou o amarelo porque não teve jeito de não acontecer. Foi, Thiago? Não, no sub-13 eu nem gostei. Foi 15. Não, 15. Foi no 15. Não, é amarelo, com o Alaô pediu pro cara me dar amarelo. Foi, não foi? Foi eu no sub-13. Sub-13. E falei com eles, olha, não era para ter acontecido. Eu pedi para não acontecer. Para não passar esse exemplo para os alunos, para os futuros atletas. Porque isso, criança é uma esponja. Tudo que você faz ali, ele vai absorver. Então, é isso. Conversei, foi dito para eles que não é para eles dar cartão nenhum, levantar. Chega até a mesária e vai falar para a mesária o ocorrido. Tá? Pode continuar as palavras? Aí, nós reunimos na segunda-feira, um juvenil aí, e convocamos vocês para vocês, juntamente com a Liga, acharmos uma solução bom para todo mundo. A punição está aqui. Vocês que vão delegar a ela e nós achamos uma solução para acontecer o que aconteceu lá no campo do Vila. Nós estamos abertos a soluções, a opiniões. Opiniões, vocês que estão nos vão ajudar, claro. Boa noite a todos, primeiramente. Né? O fato ocorrido que aconteceu realmente não pode acontecer. Nós somos professores, nós somos exemplos de meninos. Mas também, vamos falar o linguagem certo, a gente tem sangue barato, tem homem. O Olaú pegou a bola, falou que ele colocou como um árbitro, né? Eu não sou árbitro. Antes disso, ele já estava como menino perdendo no campo. Então o sangue já estava de todo mundo, né, a flor da pele. Então eu entendi que o árbitro não teve atitude na minha frente. Ele não teve atitude e pedi para ele corrigir, não corrigiu. Aí pegou, lá colocou a bola de novo onde tinha que ser, eu falei, lá não é aqui. Ele pegou a bola, colocou, gritou comigo, eu empurrei ele e ele me empurrou mais forte ainda. Eu saí para lá, contei até 10, porque nós somos exemplos. Peço desculpa aos meus alunos, primeiro são eles, né, que eu não posso fazer isso, eu sou um exemplo. Peço desculpa aos pais, né, dos nossos alunos. Peço desculpa ao Alaô. Peço desculpa a todos os pais e torcedores que estavam presentes. Só que, lembrando, né, frisando bem, a gente tem que dar o exemplo. Mas a gente também tem que cobrar na hora certa para o certo. Isso protegendo nossos alunos. Então foi o que aconteceu, não passou nada disso. Depois lá de fora a gente conversou, eu e a Laura, nos desculpamos. Inclusive ontem ele me mandou mensagem, conversamos. E entre nós está tudo ok, conversando no grupo da escolinha. Nos desculpamos, que realmente não pode acontecer, mas infelizmente na hora do calor do jogo aconteceu. Eu tinha para falar isso. Eu queria fazer um adendo aqui em relação a parte de vocês vindo da nossa escola, e eu acho que o Ipiranga também compactua com a minha ideia. Se eu estiver errado, eu, né, mas
o José Raimundo aqui pode me corrigir. Vocês liga, tem que tomar um certo cuidado, porque eu tenho um pouco de experiência já na questão de escolinha, campeonato, eu trabalho há 14 anos. A gente pensa que jogo de escolinha é fácil de apitar, é mais difícil do que um adulto, porque envolve a paixão lá na arquibancada, que tem pai, mãe, avô, que além dele defender o escudo, ele defende o filho. E eu acho que alguns árbitros não estão preparados para conduzir uma partida. Isso, lógico que eles erram, a gente erra, todo mundo nós erramos. Mas lá pode ser que esse erro dele faz acontecer esse tipo de atitude lá fora. Enerva os pais, enerva os jogadores, enerva a comissão técnica de ambas as partes, porque eu tenho certeza, pelas atitudes tomadas de fora do campo por nossa comissão técnica, a arbitragem não agradou nenhuma das partes, nem nós, Vila, nem o Ipiranga. Portanto, foi um comentário lá de fora que o Rô conversou com a gente depois. Tomar um certo tipo de cuidado nessa hora de escalar alguns árbitros para apitar. Eu sei que é jogo de menino, mas eu falo com experiência mesmo. Friso e repito, jogo de criança é mais difícil de apitar que adulto. Portanto, envolve paixão. Adulto está ali, você defende só seu escudo. Ali tem um bem maior seu, que é seu filho, seu neto, seu tio, seu sobrinho, seu afilhado. Tem que tomar um tipo de cuidado. Não falando que usar foi errado, tá? Que fique bem claro aqui nessa fala minha, mas esse tipo de cuidado para não atrapalhar, porque eu sou organizador de campeonato, eu sei. Uma arbitragem prejudica todo o andamento do campeonato. Seja ele veterano, feminino, adulto, criança, a gente tem um pouquinho de cuidado. Fique bem claro, falando de novo, não falando que o ZAP tem a ver com essas coisas que aconteceram extra-campo lá. Que os dois times estão errados, tá? Não estou aqui para defender Vila, citar o Ipiranga. Como nós falamos, diretoria tem aqui e nós, professor, tem que ser exemplo. Para qualquer time que seja Santana, São Domingo, Associação, Ipiranga, Vila, a gente tem que dar o exemplo lá dentro. Além de ser professor, além de defender o escudo, a maioria aqui é pai. A gente sabe que a gente tem que pôr no lugar lá. Falando das punições, eu tenho uma adenda a fazer, Marco Antônio, em respeito à liga. Claro. É o seguinte, em relação ao Vinícius Olaú, até mesmo você já frisou aí que foi relatado em súmula. Acho eu, Thiago, falando por mim, independente da Iara falando, tem que aplicar o vermelho para haver uma punição. Mesmo relatado em súmula, que não deveria acontecer, tem que ser relatado mesmo. Mas como que você vai relatar em súmula sem que uma pessoa não foi expulsa? Fica uma coisa meio vaga. Eu sei que depende de criança, a gente entende isso, até é compreensível, mas como que eu vou chegar, uma diretoria vai avisar pra gente, o Vinícius ou a Laú, lá no Ipiranga, vocês estão punidos sem uma expulsão, certo? Falando dos treinadores que agiram errado, já conversei com o Vinícius, dos dois lados, nem em Vila e nem em Ipiranga. Em relação ao atleta, ao Arthur, a gente não sabia disso. Eu não vi, você pode ter certeza que eu não vi. Se ele xingou você, eu não vi. Em relação, eu penso, no meu pensamento como professor, educador, eu não acho justo, independente se for do Ipiranga ou da Associação Vila, punir, porque é uma criança ainda, 14 anos é uma criança, sabe o que está fazendo, mas o que a gente tem que fazer é pegar ele, punir o jogo, que ele tem que ficar punido, e corrigir para ele não fazer novamente. Caso ele repita, aí sim, porque aí ele já não está adequando as regras que a gente tentou corrigir. Porque infelizmente, gente, até nós adultos, imagina uma criança, porque ele é criança, 14 anos, querendo ou não criança, todos nós vamos errar na vida. A gente erra. Uma criança com 14 anos vai errar. Ali, imagina a gente que já quando vai jogar um clássico, sente uma emoção, uma adrenalina alta, imagina para uma criança de 14 anos. Porque querendo ou não, o Ipiranga e Vila hoje, o clássico, independente de qualquer idade, está muito à flor da pele. Independente de idade, de categoria, é uma rivalidade boa, que seja dentro de campo, que não extrapola igual aconteceu lá fora. Isso. A rivalidade tem que ser muito sadia e tem gente que não está sabendo lidar com isso. Atendo a você, eu concordo plenamente, mas você tem que entender como funciona a punição. Sim. Certo? Foi feito o comunicado, está aqui. Sim, o que procurei o presidente da JJB, expliquei para ele, mostrei para ele, aqui na liga não se pune antes de conversar com a JJB.
certo? Eu não poderia ter sido omisso nas situações da súmula, certo? Então o que acontece? A punição está aqui, vou deixar para vocês resolverem, né, João? Como nós conversamos ontem, nessa reunião, vocês que vão resolver a maneira que vai ser punida. Por isso que nós estamos reunidos aqui. A Liga hoje, lá na JJD, nós queremos o melhor futebol. Ou nós arrumamos a casa, ou a casa vai ser bagunçada. Você não concorda? Eu acho que todo mundo aqui, essa reunião aqui é para isso, é para todo mundo juntar, que amanhã nós somos todo mundo moradores de Arcos. Todo mundo conversa com todo mundo, sou amigo de vocês quantos anos, quando o Rafael e o Gabriel. Mas vocês têm que entender que a punição, eu tenho que fazer ela, a Liga tem que fazer ela tem que ser relatada, ela é documento, porque amanhã acontece alguma coisa, a Liga não tomou providência, pronto, está aqui, vai continuar, vai para o arquivo, nós vamos fazer um documento aqui, das decisões de vocês, das punições, né, João? Nós já conversamos, o João deu um total deliberado para a gente. A questão da punição, Marco Antônio, a gente, assim, entendeu? Eu acho o seguinte, eu acho, na minha visão, como educador, não como defendendo o Vila aqui, meu atleta. Nós vamos fazer a votação. Eu não acho justo que seja do Ipiranga a gente punir um atleta dele não participar do campeonato, um menino de 14 anos. Eu acho que isso, na minha visão, só piora as coisas. Eu também concordo com você. Só piora as coisas. Eu também concordo. Porque ele vai ficar mais nervoso ainda quando ele voltar, sem ter esse conserto, essa palavra para ele não fazer de novo. Na minha visão, aí tem que ver se tem que atuar dos dois lados, eu não acho justo. Independente do lado, se fosse da associação, uma criança, adulto, aí não. Aí muda o lado da conversa. Não, bacana, Thiago. A sua fala foi show de bola. Gostei 100%, né? O que você citou tem toda uma razão. Você como professor, você como treinador dos meninos, né? E aí, exemplo maior, eu fitei os jogos lá dos meninos. Cheguei no Vinícius e perguntei, Vinícius, antes de começar o jogo, porque eram crianças, 7, 8 anos, eu falei, Vinícius, você quer que leva mais ao pé da regra, ou você quer que eu converso mais com os meninos? Então, isso vai de categoria para categoria. De 13, 15, já entende, já sabe o que é a regra de futebol. De time, a gente tem que ir mesmo, bem tranquilo. Sobre a punição, 30 dias, concordo com a sua visão. Se a gente deixar esse menino 30 dias fora do campo, às vezes ele vai se revoltar ainda mais. Ele para de treinar. Ele não vai querer treinar, ele vai prejudicar a escolinha, vai prejudicar, porque às vezes é um jogador importante do time. Ele vai prejudicar ele mesmo. Vai prejudicar ele mesmo, porque ele vai ficar abalado psicologicamente. Já está aqui no... Isso foi falado com... A gente orientou a arbitragem justamente para evitar esse tipo de coisa, para não expulsões desnecessárias, né? E aí quando não teve o cartão para os treinadores, mas é porque a gente deu essa recomendação para os nossos árbitros aqui, entendeu? Mas é claro que aí reunimos vocês justamente por isso. Vocês querem então que no 13 e no 15, que já entende um pouco mais, o treinador exaltar como no cartão, vamos aplicar cartão normal, tanto para... Vamos pôr em votação, então, se vocês concordam, beleza, eu vou orientar meus atos. Ó, o treinador exaltou, falou que não deve com você, pode amarelar, pode pôr para fora, não vai ter problema nenhum. E isso tudo vai estar relatado como foi relatado na súmula. Só não teve o cartão, então não tem cartão, fica difícil. Então por isso nós chamamos vocês. O que vocês acham, velho? Qual decisão tomar? Tudo isso que aconteceu não é desculpa, mas veio também de uma semana muito fervorosa, vamos dizer assim, devido a um vídeo que saiu dos alunos hoje do Ipiranga, né, ex-alunos nossos, da nossa escola, que pegaram o calção da nossa escola, né, do Vila América Mineiro, e queimaram o calção. Esses nossos alunos, principalmente os mais velhos, né, tomaram a dor. Né, eles já têm uma identidade com o clube, mesma coisa os atletas do Ipiranga. Eles já têm uma identidade, inclusive conversamos entre nós, de até conversar com a organização, de adiar o jogo, porque estava muito assim. Nós estávamos para BH, então conversamos com eles, né, e tentamos segurar um pouquinho a emoção. Então, onde vejo que esses alunos que fizeram, né, esse ato, são ex-alunos nossos, todos eles. Não precisa ter gratidão comigo, com o Thiago, com o Vila, mas o respeito eu acho que tem que ter.
Sim, o e respeito faltaram, não cabe em qualquer lugar. você sabe quem são? Faltaram com respeito. Inclusive, hoje uma mãe de um dos alunos veio conversar comigo, educadamente me pediu perdão, me pediu desculpa, fez o aluno conversar comigo, ligou para o presidente, um aluno só. Né? E já fiquei sabendo, né, não sei se é verdade, que a mãe de outro aluno achava que era normal, que isso é de criança. Criança com 14, 15 anos, não vejo dessa forma. Eles já sabem o que fazem. Né? Porém, o que a gente tem que fazer é orientá-los, conversar com eles, né? Ver o que está errado, o que está certo. Né? Não estou aqui para julgá-los, muito menos, né, bater neles, né, de uma forma, né, de julgar, porque eu falo bater, né, nessa ocasião, né? Isso, na discussão. Mas eu vejo que a gente tem que corrigir. E nisso, não é desculpa pelo que aconteceu comigo com a Laú, não é desculpa pelo que aconteceu lá, na confusão, né? Mas eu acho que estava muito quente também devido a esse fato ocorrido. Eu tenho vídeo, né? Passo para vocês, mostro para vocês que não gostam que eu passe um vídeo. Eu tenho o vídeo. Né? Me mandaram. Mandaram então, assim, eu achei. Foi anterior ao jogo. Foi anterior ao jogo. Eu pensei que lá fosse sábado. Eu pensei que tivesse sido depois. Foi anterior. Não, eu pensei que fosse sábado. Eu acho que foi na terça-feira. Eu acho que a diretoria tudo Ipiranga deve sair pensou que era depois. no Que era sábado. depois. Não, mas não foi. Pode avisar. Todo mundo acreditou porque naquele A vídeo. diretoria sabia que foi antes, tanto é que, não sei se você viu, a diretoria fez uma nota, né? Pedindo. Nota de repúdio, Eu sabia que estava que aquilo ali não é de feitoria nossa, né? Diretoria. Então a gente pediu desculpa, conversou com os meninos, está conversando um por um, entendeu? Para não repetir mais, porque tem que aprender desde novo, aprender a respeitar o escudo do adversário, respeitar o clube, né? A entidade. Então, infelizmente foi igual ele falou mesmo, né? Foi antes do jogo, porém a gente não sabia a repercussão que ia dar também, mas foi conversar com os garotos já. Não, isso pode ser até de criança, porém eu acho que você tem que corrigir, a gente tem que conversar com eles, igual a mãe veio conversar comigo hoje. E pra gente não acontecer isso, porque amanhã eles podem estar vestindo novamente a camisa do Vila. Né? Então o mundo não é uma bola muito pequena, de muito rápido. Então eles têm que tomar esse tipo de cuidado. Né? A gente fala, né, com eles, quando envolve torcida, um amor muito grande, né, uma diretoria também, então as pessoas também ficam chateadas, inclusive os nossos alunos. O assunto da semana era só esse, né, no grupo deles, né, então eles ficaram chateados e acho que um pouco, né, do nervosismo do clássico foi devido a esse vídeo. E eu vou te contar um negócio pra vocês. A Liade não sabia desse vídeo, por incrível que pareça. Nós só recebemos o vídeo depois do vídeo. Eu recebi na segunda-feira. Na segunda Nós recebemos na segunda-feira. Você mandou no grupo do Municipal. Foi na terça-feira que saiu. Com a nota de repúdio, pedir desculpa. Sim. Aí nós tomamos conhecimento. Foi aí que reuniu o João, o Juvenil, aqui e falou assim: peraí, o negócio tá mais bravo do que a gente imaginava. Portanto, só para finalizar isso da minha parte, portanto o desejo de alguns pais, de alguns meninos, é que a gente fosse à rede social para falar, para mostrar o vídeo. De fora nenhuma fizemos isso, né? Não cabe a nós, né? E deixamos parte da diretoria, a diretoria também entendeu que não. Então acho que para tentar apaziguar um pouquinho. Eu acho que coisas negativas, tanto positivo quanto negativo, né? Quanto mais se repercute nas redes sociais, mais ibope dá, mais tumulto dá. Então, errado já foi, o presidente do Ipiranga já conversou com seus atletas, e vocês já explicaram para os seus atletas lá também que isso é do calor, né? A gente sabe, é errado, acho que tem que haver o respeito com qualquer instituição, né? E fizeram certo, não ir para as redes sociais. Futebol não pode acabar. Não, isso é do futebol, mas é uma brincadeira sadia, né? Então é que tá aqui, ó, os presidentes, a diretoria, todo mundo junto. A rivalidade é entre as quatro linhas, gente. E essas coisas que acontecem de qualquer lado, quem tem que resolver é o lado que está o negativo. Esse negócio do vídeo não é nós da Vila que tem que resolver, é o pessoal de Ipiranga. O Arthur foi expulso, que eu acho que o Iago citou até outro nome, parece que não é o Arthur, é Riquelme. O Riquelme, ele ficou instigando os jogadores Então, do Ipiranga quem tem e que começou resolver isso a pular e conversar com a gente. vocês. É nós da Vila. O Ipiranga não tem que insinuar lá e nós nem insinuar esse negócio aqui. Nós estamos aqui e todo mundo tem competência para isso,
nós somos tudo adultos, já passamos por essa idade desses meninos. Quando eu era mais novo, eu nunca joguei Ipiranga escolinha, não, joguei foi na associação. Eu ficava doido para jogar com a Ipiranga. Tem que ter essa rivalidade mesmo, lá dentro do campo. Saiu da linha para fora, acabou. Ali não precisa ser amigo também, se não quiser, o bom é ser amigo, porque o futebol foi feito, foi para isso. Para socializar, interagir, fazer amizade. Porque o futebol te faz bem. Eu joguei com o Flávio estava quase parando já. As amizades que a gente faz com um menino de 10 anos, faz com pessoa de 30, de 40, de 50, de 60, de 70. E o futebol é para isso, é para a gente ter uma socialização. Rivalidade, tem que ter. Isso que move o torcedor aí no campo. Esse que move lá. Mas com respeito de ambas as partes. De daqui para cá e de cá para aqui. É só isso. A gente tentar consertar isso. Eu, na minha visão, e o Thiago já falando, Thiago, independente do Vinícius e do Alaor, e do nosso atleta, e dos meninos do vídeo, todos eles merecem a segunda chance. Todo mundo tem direito de errar. Mas a partir do momento que fizer de novo, seja mais severo ainda nas condições. Porque eles já estão advertidos. Eles já estão cientes do que pode ou não pode acontecer. Na minha visão. Aí vamos ver a parte da diretoria da Vila e do Ipiranga e também, com certeza, de vocês, da parte da Liade também. Nós estamos abertos às decisões que vocês tomarem. Eu só acho que a gente tem que rever muita coisa, que é igual o Thiago falou, o futebol é para fazer amizade. E ultimamente, Vila e Ipiranga, eu estou falando em Vila e Ipiranga, então um negócio muito esquisito. Entendeu? É briga pra lá, é briga pra cá. Uma hora, Deus o livre, vai acontecer uma coisa pior. Tragédia. Aí é o seguinte, todo mundo aqui é amigo. Eu conheci, ele jogou bola comigo, eu joguei bola contra o pai do Michel, entendeu? Eu joguei bola contra o Edinho. Isso aí vem de muitos anos, amizade. Se a gente não rever esse ponto entre Vila e Ipiranga, Deus o livre, vai acontecer alguma coisa, uma coisa que ninguém vai conseguir apagar. É isso, por isso que essa reunião está sendo realizada. É importante nós conversarmos não só. Eu não estou falando da Vila do Ipiranga, eu estou falando do torcedor da Vila, torcedor do Ipiranga. Esse trem está ficando uma coisa séria. Isso aí vem de menino de 7 anos, gente. Menino de 7 anos. Até adulto veterano, isso aí nós temos que rever. Não é só Ipiranga, a Vila, a associação, tem que rever essa atitude, entendeu? Isso aí está espantando o torcedor. Pensa bem, quem vai em campo ver uma briga de uma escolinha, o pai vai sumir do campo, entendeu? Agora que está começando a resgatar as bases do futebol, que eu não participo. Tá bonito, né, gente? Tá bonito. Eu não estou muito nos campos, não, mas campo lotado, mais cheio do que o municipal adulto. Tá mais cheio. Todos os jogos foram bons, mas o melhor e o mais, eu acho que o mais emocionante foi o 7 sub-7, o menor. Você acompanha muito, né? O campo ali que fica fervoroso. Quando eu falei da arbitragem, na maioria das vezes você pensa, não, o sub-7 é o mais fácil de apitar. Não é. Menino que reclama, eles não reclamam mesmo, não. Mas o que você escuta de fora do alambrado paixão. Deixa eu justificar os atos. A Liade, desde de janeiro, já usou 64 árbitros no municipal e 60 na base de todos os jogos. Então é o seguinte, 60 árbitros é muita coisa, é muito árbitros. Então nós estamos com escassez de arbitragem, nós estamos trazendo de fora, estamos trazendo. Eu acho o seguinte, tudo bem, concordo que todo mundo pode errar, que todo mundo pode. A gente é humano e estamos aqui para resolver. Mas em 60 árbitros não agradar é difícil. Certo? Isso aí é a oposição da Liade. Nós trouxemos, todo mundo reclamou, vamos aproveitar a mentalidade que nós fizemos um curso de arbitragem, vamos colocar, reunimos, João? Com o Michel, todo mundo, vamos colocar o pessoal para aprender com os experientes. Não deu certo, mudamos, vocês viram que nós mudamos, tiramos alguns, colocamos outros. Então 60 árbitros no campeonato é muito árbitro. Então, é para isso que nós estamos tendo cuidado aqui durante a semana de quem a gente está mandando nos clássicos. Que hoje o sub-7 virou clássico. A gente entende, eu passo por isso também, que tem hora que não tem demanda. Não tem demanda, a gente quer que o Vinícius Apito ele não pode, não, então leva o Zé Raimundo, talvez ele não pode. Aí vai acabando e querendo ou não, infelizmente, vai ficando os menos capacitados para aquilo. Você vê que o campeonato de base hoje ele é totalmente diferente. Eu faço isso, eu faço.
você passa por Eu isso. passo por isso. Você vê que o campeonato de base hoje é diferente. Não tem 5 jogos no sábado. Nós estamos tendo 5 jogos. Nós tivemos uma reunião de liga lá em Divinópolis, na quarta-feira. Você viu que nós tiramos os maiores, né? Foi reunido aqui, nós tiramos os maiores, passamos para quarta-feira. E os pequenininhos, os menores, no sábado. Que é muito desgastante, todo mundo sabe. Então, ali Você quer falar alguma coisa? Edinho? Só Michel? Só queria pedir desculpa, né? Porque eu me atrasei. E gostaria de parabenizar a iniciativa, né? Isso aí eu acho que é muito bom. Isso é um sinal de que quer acertar, né? Eu acho que eu sou até meio taxativo no que eu falo. Vai dar 30 anos que eu moro em Arcos. E Deus, quando eu mudei para cá, tem essa rivalidade. A gente ia doar um placar. Nossa firma era aqui na Rua Nacional, o carro, a gente ia doar um placar para o Ipiranga. O Cafuringa nos chamou e falou: não doa só para o Ipiranga, não, você vai cair. Você vai criar alguma confusão. Aí nós doamos os 3 times considerados grandes aqui da cidade. Então eu acho que tem que ter a punição? Lógico que tem que ter. Quando vocês falam, é 14 anos, não é uma criança, não, é um adolescente. E se não tiver um corretivo hoje, pode ser um mau elemento amanhã. O adolescente, ele precisa de ter um corretivo. Concordo que a primeira, conversar, explicar, mostrar. Fez a segunda, tem que ter uma punição. No caso, mais uma vez, parabenizar pela essa iniciativa. Eu acho que está no caminho certo. Eu acho que começa mesmo, né? Porque se não tiver nenhuma atitude do que aconteceu, nós temos os anos vindouros aí, será bem nublado, né? Então, parabéns. E a gente está aqui para ajudar o esporte de Arcos. Tá bom? Só com relação a essa atmosfera desse jogo, desse confronto Vila Ipiranga, eu acho que há muito tempo o clássico mais antigo que seria Ipiranga e Associação, mas acho que desde a fundação do Vila acabou sendo o ponto mais, um jogo de mais rivalidade, mais entrega de todo mundo, de ânimos, a flor da pele, né? Atravessamos aí desde a fundação, eu estou lá desde então, fiquei pouco tempo fora de lá. Todo mundo viu a evolução do Vila, que é um time mais novo, de Associação Ipiranga. Eu entendo que as penalidades não podem ser esquecidas, elas têm que acontecer, elas têm que ser bem observadas, porque talvez a penalidade pode aumentar o problema nessa condição de uma suspensão breve de 30 dias para um atleta. Eu realmente discordo, mas na reincidência tem que ser até pior, a penalidade tem que ser maior. Com relação a jogos não ter cartões, a partir do sub-11, vou dizer bem a verdade, porque o meu filho tem 10 anos e joga lá no Vila. E eu fui criado numa condição onde que a gente respeitava já a partir de idade bem menores. Então, eu acho que tem que ser, além de conversado, tem que aparecer o cartão, eles têm que saber, porque a regra é ensinamento. Porque eu não passo daquele limite, porque se eu passar eu tenho um cartão um amarelo, uma advertência maior, eu posso ficar fora do jogo. Ele tem que saber, tem que ter peso. Os nossos jovens de hoje, como diz, a gente tem uma concorrência com pais, professores, uma concorrência muito grande com aquilo que não presta. Chega com muita facilidade para os jovens de hoje. Você não consegue repor ou corrigir na velocidade que eles aprendem as coisas erradas. O João comentou que a respeito de jovens estar dentro de um ônibus e xingando e falando, às vezes situações que acontecem em todos os lugares que você for, em festas, como você não estava na comissariado menor, como diz, você vê coisas que para a gente foi criado de uma certa forma, você não compreende de forma alguma. Eu sou muito duro com os meus filhos, não aceito. Nesse jogo que estava lá, meu filho quis aquela condição de estar jogando ali, ganhou o primeiro jogo, quis implicar. Eu chamei ele, não aceito. Quer vibrar com os gols, quer vibrar com a vitória, tranquilo. Então, eu acho que as penalidades têm que acontecer, os cartões têm que aparecer. Nós, como dirigente, vocês como professores,
a gente tem uma responsabilidade grande demais. E quando a gente olha para a escolinha e tudo assim, a gente acha que é só no engano, não. Cada cabeça ali está sendo formada. Lá na frente, a gente pode estar orgulhoso daquilo que aconteceu, como pode estar triste demais. Como você passou o meu número vou falar o nome aqui, mas ela desesperada, eu tenho conversa quase 1 hora. O filho dela está fora do campeonato, ela tirou ele do campeonato, não foi nem esperando outra punição, ele está fora. Eu acho que ela conversou com sorte, eu vou até pedir que ela queria conversar comigo, mas só, comigo está tudo tranquilo, mas eu quero que ele deve alguma desculpa, deve alguma situação para os professores dele, que é Thiago e Vinícius. Então, ele vai até a escolinha, eu posso estar lá junto, mas isso já foi resolvido. Eu acredito que a atitude dela foi a melhor, de não perder o filho do alcance das vistas, que é um caminho sem volta quando você perde, né? Então eu tenho muito medo. Eu tenho uma filha que vai completar 22 anos, vive a vida dela tranquila, sempre muito bem educada. E eu trabalhei um bom tempo fora, mas a mãe segurou as contas em casa, manter rígida a educação. O meu filho João, para quem conhece aqui, ele está sempre no Vila, é um menino que gosta daquilo ali, mas não pise fora da linha. Porque nessa hora você consegue consertar. Depois que ficar adulto, depois de tiver a tomar conta da sua vida, você não traz de volta. Então, eu acho que a gente tem que resolver essa situação. Realmente as penalidades têm que acontecer. Situações como aquela que aconteceu na arquibancada. É difícil porque é muito rápido que a coisa acontece. Entendeu? Situações anteriores eu tenho certeza que precedia aquilo ali, acho que tinha coisas antes, que culminou naquele dia de ter mais confusão ali. Mas ninguém ali é criança, ninguém ali, todo mundo é adulto, sabe o que está acontecendo. A partir disso, no exame de consciência, para saber o que fez ali, a gente consegue contornar a situação. Lembrado aqui pelo gordo, já é bem sustentável isso já, é uma situação que está ganhando uma proporção muito grande. A rivalidade ela vai existir, você não vai tirar isso dentro de campo, mas a coisa tem que parar até certo ponto, já não pode exceder essa condição a ponto de virar violência, briga e coisa do tipo, entendeu? Eu acho que o posicionamento do Vila vai ser esse, como já foi conversado, para qualquer aluno do Vila. E revidar-se a alto numa situação daquela, ou então que aparecesse numa rede social desrespeitando qualquer entidade, no caso do Ipiranga, que é o que estava mais envolvido. Eu, como presidente, junto com seria sumariamente, sairia do Vila. Para mim não tem penalidades assim, em situações mais críticas, se fosse de mais idade, um jovem, adolescente no caso, a nossa situação é de desligamento total, porque muitas coisas ali são conversadas todos os dias, são faladas todos os dias. Então, para certas situações, a realidade tem que ser séria. A única forma de você reverter essa situação é colocando limites. Então, o posicionamento do Vilejo com os professores, a gente pode decidir sobre essa penalidade que vocês estão colocando. Claro. Acho que a gente pode ajudar mais a resolver numa situação primeira, uma penalidade sim, mas numa reincidência ser muito bem explicada. A reincidência não pode ser bem severa. Sim, meu amigo, a respeito da punição, eu acho o seguinte, como o Thiago falou, 30 dias é muita coisa, mas pelo menos 1 ou 2 partidas, eu acho que deveria ser, porque vai ser exemplo até para os outros. Então eles não vão querer ficar fora de nenhum jogo, entendeu? Então é criança. O Thiaguinho e o Vinicinho vai conversar, nós também vamos conversar com os nossos, mas tem que ter um exemplo, entendeu? Agora, 30 dias é muita coisa, então que seja uma partida, 2 partidas, entendeu? E com respeito, por que eu falo isso? Porque o que aconteceu lá dentro passou por lá de fora. Se não tivesse passado por lá de fora, talvez poderia até passar um pano quente, tudo, né? Mas você viu, quase aconteceu a tragédia lá fora, graças a Deus não aconteceu, né? E tudo conhecido, tudo amigo, né? É uma coisa assim que depois a gente foi conversar entre nós lá mesmo,
Aí ele falou assim, gente, mas não pode uma coisa dessa. Então onde aconteceu o estopim? Lá dentro? Essa reunião aí, nós já fizemos a ata, né, da decisão que vocês tomaram, né, juntamente com a Aliade, né, João, nós vamos abonar a JJB, né, Juvelinho? Nós vamos abonar a decisão de vocês e nós nos sentimos muito grande com a decisão de vocês. Eles mostraram que futebol não é fácil, né, fazer. Eu estava lá no social mais cedo, eu estou vendo a luta daquele pessoal lá. Então, a Aliade se sente honrada demais, muito honrada pela decisão que vocês tomaram. Só quero que vocês entendam o seguinte: a decisão é técnica, não pessoal. Nós temos né, João? Nós temos um código para seguir. Nós somos eleitos. Senão daqui, hoje não vamos reclamar não, mas lá na frente, se vocês conhecem o futebol, podem nos arguir sobre a decisão dele. Então a decisão foi técnica em cima do Código de Justiça Desportiva, que fala a partir de 14 anos podem ser punidos. Foi decisão técnica, comunicada dentro do prazo, e depois que de todo jeito a gente ia reunir, chamar a reunião para todo mundo, fomos convidados todo mundo. Aí depois do vídeo que chegou até nós, aí nós vimos que o negócio já estava mais problemático do que até aquele ponto que nós tivemos acesso. Por isso, a Aliade se sente muito honrado, falo em nome de todos da nossa diretoria, muito honrado pela decisão de vocês, que nós somos os fazedores de futebol de artes. Tá bom? Pode ler. Recapitulando a minha conversa, eu falei com os árbitros, eu não deixei bem claro, talvez, que cartão até o sub-11 não poderia dar, porque eles não sabem, eles nem vão saber o que é aquilo. Sub-13 e sub-15 era para dar cartão, para dar cartão, até quanto já tem cartão vermelho e cartão amarelo, ambos as partes da associação, Vila e Ipiranga, tá? E outra coisa, infelizmente, para a gente consertar, né? A gente fala consertar, quando nossos pais, a gente fazia algo de errado, eles falavam assim, você vai ficar de castigo para você consertar, para você virar gente. Eu conversei com o Marco Antônio, hoje cedo, juntamente com a diretoria, sobre uma punição, sim, para esse atleta que começou a xingar dentro de campo o árbitro, Bruno, que saiu xingando, tá? O outro que começou a fazer o montezinho lá fora, eu não coloquei em súmula, porque a gente saiu muito rápido pelos acontecimentos no momento ali, não coloquei em súmula e não tá nada em súmula. Só questionei com o Thiago sobre o ocorrido e com Vinícius, tá? Eu vou estar lendo a ata, tá? Então, vocês vão decidir sobre o Vinícius e o Alaô. Infelizmente, pela liga, eu vou falar assim que eu acho assim, para os outros atletas ver, xingou, fez mal algazarra dentro de campo, não vou fazer nada com ele, então eu posso fazer. O Thiago pode fazer, o Vinícius pode fazer, o Zé Gabriel pode fazer, então vai ser punido. Então nós vamos punir ele por uma partida, tá? Isso já havia conversado hoje de manhã com eles, que uma partida, o Arthur Campos, ele vai ficar suspenso, tá? Tomou o vermelho, tem que ficar suspenso. Tá? Ok, então, eu vou ler a ata para vocês. Ele vai ficar suspenso quanto tempo? Uma partida. É um vermelho. Porque, exemplo, se você pega seu filho e retrai ele com uma coisa muito longa, ele vai querer aquilo lá futuramente? Não. Ele vai fazer o quê? Pegar mais raiva do ocorrido, entendeu? Então eu falei com ele, vamos maneirar, vamos pensar direitinho como vai ser melhor para o clube e principalmente para o atleta, tá? O presidente da Liga Arcoense de Desportos de Arcos, Marco Antônio dos Santos Azevedo, presidente da JJD, João Gonzaga Filho, e o diretor da arbitragem, Juvenil Nascimento, juntamente com os presidentes dos clubes Vila Esporte Clube, Edson Ferreira da Silva, tesoureiro Michel Bernardo Xavier, os técnicos Thiago Chaves e Vinícius Ribeiro, presidente do Ipiranga, Euler Neri, e o técnico José Raimundo de Moraes, para discutir sobre os ocorridos na última partida do dia 10 de junho de 2023, foi decidido
que os técnicos Vinícius Ribeiro e Alaor foram advertidos e juntamente também com Arthur Campos ficará suspenso de uma partida. É isso? Isso? É isso que foi decidido? Eu votei. Não, eu só lembro para vocês votarem agora. Para votar agora? Para votar agora. É, Porque assim, ó, eu acho que se a gente não punir pelo menos uma partida sobre o atleta. Não, na minha visão, Thiago, votação minha, tá? Eu, Thiago, nem consultei ele. Arthur suspenso um jogo, tomou vermelho. Um jogo, beleza, né? Ótimo. Mas não é instituição. Vermelho tem que cumprir. Entendeu? Porque se a gente não punir. Não tomou vermelho. Isso foi só divertido. Só divertido. Na minha visão, Thiago, o atleta que tomou vermelho, independente de qualquer instituição, ele tem que ficar punido pelo menos no jogo. Ele tem que punir. Para ele aprender que ele não pode fazer aquilo. Isso. Sim, na minha votação é essa. Então vamos abrir a votação agora, por gentileza? Começando com o Zé Gordo? Não, eu acho que deveria, no maior reconhecimento, é o erro, né? E como o Vinícius mais o Olaú já reconheceram o erro, eu acho que não deveria punir, não. Eu acho que o mais certo é chegar e pedir desculpa aos seus alunos, pelo que eles proporcionaram naquele momento ali, entendeu? Isso é uma punição do ser humano, é você pedir desculpa, ir lá e saber que você errou. Conhecer o erro, né? Conhecer para não fazer mais, não acontecer mais novamente, entendeu? Eu acho que não deveria ser punido, não. Como que são professores, médicos, crianças, eu acho que aí, se fosse um adulto, sim, aí deveria ser punido. Mas criança, eu acho que quem mexe com criança, eu acho que não. Beleza. Certo. Eu votei, votação do Arthur, né, correto, e sobre o Olaú, a gente já, no início, né, da reunião, já pedi desculpa a todos, né, a Liga, né, o pessoal da organização, já conversei com os meus alunos, com os pais, né, entre o Olaú tá tudo bem, não pode acontecer, mas algumas coisas, infelizmente, é do futebol, né, não pode acontecer, mas tem, né, infelizmente, algumas coisas que fazem parte. Mas eu também voto a gente não ser punido. Michel? Bom, em relação a essa prisão, eu já tinha falado, a questão técnica, se tomou o cartão num jogo, a incidência, como eu já disse, tem que ser pesada. Mas para além disso, a gente vai trabalhar a cabeça do atleta, porque ele é responsabilidade nossa, tem 14 anos e a gente não vai permitir que isso aconteça de novo. A gente vai trabalhar em cima disso, eu tenho certeza que já foi feito pelo Thiago nisso, a gente vai conversar com o atleta, até com a situação que ele estava semana passada. Pegando rapidinho, por favor, uma deixa do Edinho, que todos estão presentes. Esse aluno nosso, o Arthur Campos, quem conhece, inclusive ele é sobrinho do Alaú, ele é um dos melhores alunos nossos em comportamento. Então, vocês podem perguntar a qualquer pessoa, até o pessoal do Ipiranga. É um dos melhores alunos nossos em comportamento. Então, o que eu acho que aconteceu, claro que já foi falado antes, questão de validade, questão do jeito que estava o clássico. Então, só para frisar isso, tá, pessoal? Que a gente passa para ele. Tivemos problema com o Arthur já? Nunca tivemos problema com o Arthur. Então, só para deixar, né, um menino muito bom, inclusive foi para BH agora fazer a avaliação técnica. Tá para BH, tá para lá. Ainda tá para lá, né, para continuar a avaliação, né, a segunda etapa. Então, só para deixar frisado aí, família. O que eu ia falar justamente em cima disso, porque ele estava lá, estava semana passada, e eles estavam com ele lá no América fazendo avaliação. Ele sabe que isso aí pesa porque está dentro da escolinha. Em situações como essa, hoje você não tem como esconder nada. As redes sociais hoje, você chega para falar uma notícia, a pessoa te explica muito mais coisa do que você já viu, então é muito rápido. Para ele pesa isso. Eu tenho certeza que na cabeça dele isso está muito... ele está remoendo isso aí para ver se, para não acontecer, porque pode pesar para ele em outras situações. Então, o Vila não vai deixar isso barato, a gente vai trabalhar em cima disso, naquilo que a gente errou, dentro e fora de campo, a gente vai melhorar isso. E com relação às punições, eu acho que assim, situações como a do Vinícius, do Alaor, primeiro é a questão, olhando pela mão de obra, que era muito pouca nessa área, pouca gente tem para trabalhar nisso. Eu acho que a ressaca moral disso, depois que passa uma situação dessa, ela para quem tem todo esse... pensou no que fez ali, ela é muito difícil.
Então a penalidade maior é você ficar ali. Desde sábado eu estou ali. Uma situação que aconteceu comigo e o Flávio, irmão do Caim, nós estava lá, que eu disse, pela confusão que estava lá, e somos vizinhos, hoje não moro de perto, mas por muitos anos morou ali. Então são situações que a gente não consegue. Por que isso aconteceu? Isso não pode, não vai acontecer, pelo menos eu ia trabalhar muito em cima disso. E com relação a essa situação, eu acho que a penalidade já existiu. Na minha opinião, continuam trabalhando tranquilo e consertando a situação. O Vinícius agora não tem essa penalidade maior do que essa que eu tenho certeza que está na cabeça dele. Agora, para o nosso atleta, realmente pesa esse jogo, tem que ficar fora. E a gente trabalhar muito em cima disso, que está acontecendo de novo. Eu também faço minhas palavras aí do Edinho, né? O menino aí já vai ser punido primeira vez, mas se for incidente, aí cabe o Thiaguinho, Vinícius, conversar com ele, falar com ele, só se fazer de novo, a punição vai ser grave, né? Agora, a questão do que aconteceu lá fora é que deixa a gente triste, né? Porque, igual eu falei, todo mundo é amigo, e a rivalidade tem que existir dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Saiu ali pra fora, gente, não tem isso não. Né? Todo mundo é amigo. Igual o Edinho falou, toda hora a gente tá esbarrando em um no outro, a Arcos é pequeno. Né? Conheço o Vinícius, conheço o Thiago aí há muito tempo, Michel, o Edinho, né? Então é todo mundo. Então quer dizer, é só isso, a gente fica triste pelo que ocorreu lá fora também. Né? Porque pelo que eles relataram e tudo que chegou pra mim, cara, é um trem de doido. Acho que eu mesmo não acreditei. Falei, fulano fez isso, ciclano fez isso, entendeu? Porque eu sei que a índole deles não é essa. Então acho que quando aconteceu alguma coisa, a gente tem que contar de 1 até 10, igual o Vinícius falou ali. Porque o ato da gente, depois que você fez, ele vai ficar ali pro resto da vida, ele não vai voltar atrás. Não tem como você voltar atrás depois de uma coisa que você já fez. Entendeu? Então é só isso, queria dar essa ressalva aí. Boa noite. Hoje o futebol de Arcos fez uma história, saiu maior do que nós começamos. Eu agradeço a todo mundo que a melhor solução para o futebol de Arcos foi decidido hoje aqui na cidade de Arcos, na sede da LEAD. Muito obrigado, boa noite. Bom, pessoal, o canal Zagueirão Esportes esteve aqui na sede da LIAD, da Liga Arcoense de Esportes, com exclusividade, o único órgão da imprensa presente, e acompanhou a reunião convocada pelo presidente Marco Antônio, acontecimentos que foram lá no campo do Vila, nas categorias de base sub-7, sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, que aconteceu no dia 17 de junho de 2023, sábado passado. Então teve lá alguns acontecimentos indesejados, inesperados, que foi preciso aí tomar algumas decisões e algumas punições. O canal Zagueirão Esportes esteve presente, acompanhou tudo, e a punição foi o seguinte: o jogador Arthur Campos, que foi expulso, tomou cartão vermelho, terá um jogo de suspensão, e o Alaor Campos, juntamente com o Vinícius, que trocaram empurrões, os dois foram apenas advertidos e poderão estar presentes nos próximos jogos, tanto do Ipiranga, o Alaor Campos, quanto do Vila, o Vinícius. Ok? Então assim foi a cobertura aqui desta reunião importantíssima para o futuro do esporte arcoense. Espero que vocês tenham gostado. É importante que você esteja inscrito no canal para que você não perca nada aí das notícias do esporte arcoense. Um abraço a todos e espero vocês aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau!